Deus já tem falado com ele, vamos orar que Deus tem falado, que possa abrir a nossa mente, nossos corações, passar atentos ao que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Feche seus olhos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, para tudo que o Senhor tem feito, Senhor Pai. Muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Senhor Pai. Muito obrigado, Senhor Pai. Te pedimos agora pela vida do nosso pastor, ó Pai, pastor Anderson, Senhor Deus, ó Pai, que estará trazendo a Tua palavra nessa noite. Senhor Pai, abre os nossos ouvidos, que abre os nossos corações, Senhor. Que possamos estar atentos à Tua voz, Senhor, que o Senhor tem para nos dizer nessa noite, o que nós necessitamos ouvir nessa noite, Senhor Pai. Eu te peço, Senhor, usa como já tem usado. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Podem tomar os vossos assentos. Quero primeiramente agradecer a Deus que me concede mais essa rica oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos. E também eu quero agradecer toda a direção, nosso pastor presidente, nosso pastor vice-presidente, nosso pastor aqui também local, pastor Alisson que está cooperando também nesta obra e todos os obreiros. Hoje a minha vinda aqui, amados irmãos, primeiramente foi algo que Deus preparou, porque falta de pregador aqui não tem. Nós podemos olhar ao nosso lado e nós vemos pregadores aqui. Tem o pastor Alisson, tem os diáconos, tem os irmãos, tem as irmãs. Então eu creio que a minha vinda aqui foi porque Deus preparou esse dia, amém? Amém. E se Deus preparou, Deus tem algo para realizar. E eu quero ser instrumento de Deus para a sua vida nesta noite. Eu quero sair daqui edificado e eu quero edificar vidas. Amém? Eu trago a saudação da igreja de Daito, a qual está sob os nossos cuidados. Quero justificar a ausência da minha esposa, que está de viagem. Mas nós estamos aqui para servir ao Senhor. Amém? Agora, sem delongas, abra sua Bíblia, por favor. Vamos adentrar no texto sagrado nessa noite. E eu creio que Deus tem muito para falar conosco. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo número 3, a partir do versículo número 1. Sentado como estamos, não é um hábito da igreja, fazemos a leitura sentado, mas agora, como vocês já sentaram, eu não vou pedir para vocês levantarem de novo. E será uma leitura extensa, então eu peço a compreensão e a atenção de todos, porque toda a nossa ministração estava baseada nesses textos que nós vamos ler. Então agora você tem que prestar bem atenção em tudo que será falado, porque eu creio que Deus tem algo precioso para nós nessa noite. Amém? 1 Samuel, capítulo número 3, versículo 1 a seguir, diz assim. Se a tua versão tiver um pouco diferente, nós vamos corrigindo depois, tá bom? Mas vai ser assim. Na versão que eu tenho, irmão, Almeida Revista Atualizada, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou-se. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e esse se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa terrível em Israel, qual todo o povo ao ouvir
me tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que jurarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram escarcíveis e eles os não o repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de manjares. Até aqui, amados irmãos, amados, nós estamos em um texto sagrado, a qual os estudiosos dizem que aqui há um divisor de águas. A palavra de Deus é repleta de textos como esse, a qual Deus ele sempre traz uma divisão, como se fosse uma divisão de águas, a qual Deus ele sempre esperou o momento exato para agir. Deus ele nunca age fora do seu propósito. Deus ele sempre trabalha dentro do seu propósito. Veja que Eli ele era o sumo sacerdote, irmãos. Veja que Eli é um homem responsável pelo andamento do templo do Senhor. Ele tinha 2 filhos, chamados Hofni e Finéias. Esses 2 homens que também eram sacerdotes, e talvez um desses 2 ia suceder o sacerdote Eli, eles não andavam nos caminhos do Senhor. E Deus, na sua infinita bondade, e Deus dentro de tudo aquilo que ele sabe, dentro da sua onisciência, Deus prepara um jovem. Aleluia. Deus prepara um garoto. Glória a Deus. Deus prepara um menino chamado Samuel. Eu quero pregar sobre o tema, o chamado transitório. Todos nós temos que entender que Deus ele trabalha dessa forma, amados irmãos. Por isso que você não pode se apegar a homem, porque vai chegar um dia que Deus vai fazer a mudança. Vai chegar uma hora que Deus vai retirar. Eu estou com pressa, irmãos, confesso para os irmãos. Eu não vejo a hora de chegar na glória, mas eu não quero ser também egoísta. Eu estou esperando vocês. Aleluia. Ô glória. Amém. Eu quero ir junto, mas se Deus permitir, quem sabe eu chego primeiro. Mas vai chegar um dia que nem eu estarei aqui. Aleluia. Aleluia. Porque nós não nascemos para semente. Vai chegar uma hora que Deus vai mudar. E toda mudança é benéfica, irmãos. Toda transição, preste bem atenção nisso, que aqui está toda a base do texto, toda a base da ministração. Toda mudança é necessária. E toda mudança tem as suas dificuldades. Mas no final de tudo, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Preste bem atenção nisso. Por isso que os nossos olhos, como diz ali em Hebreus capítulo 12, versículo 2, tem que estar fito no Senhor Jesus. Porque o homem passa, irmão. O homem vai. O homem, ele está hoje, mas amanhã pode não estar. Aleluia! E isso nos traz uma grande alegria, porque a nossa salvação não está pautada em homens. Se você está ainda confiando a sua salvação na mão de homens, eu tenho algo para te dizer. Você é o pior dos crentes que existe, com todo respeito. Porque a sua salvação só pode estar pautada e firmada em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque Ele é o único que não falha. Você está me vendo todo bonitinho, todo arrumado, mas você acha que eu sou bonzinho? Você acha que eu não erro? Você acha que eu não falho? Ah, coitado de você. Eu ia falar em Nihongo aqui, nós já até louvamos. Fala isso, né? Irmãos, nós somos falhos. Nós somos homens. Veja que ele é o homem responsável por tudo isso. Mas aqui diz o texto que ele já não estava mais cumprindo os mandamentos do Senhor. Os seus filhos já não andavam nos caminhos do Senhor. Se você olhar no capítulo 2, nos finalzinhos do capítulo 2, você vai ver o que Deus fala dos filhos de Eli e de Eli. Você vai ver como Deus já estava por aqui com Eli. Mas Deus ainda deixava Eli no controle. Irmãos, nenhuma transição é feita imediata. Deus é longânimo, Deus é misericordioso e Deus espera
Deus, ele espera que o homem se arrependa, porque a misericórdia do Senhor é alcançada quando o homem se arrepende dos seus pecados, amém? Amém. Glória a Deus por isso, porque senão nós éramos todos dia fulminados. Imagine você lá, pecou, Deus manda um raio, pronto, acabou. Não é assim que Deus age, irmãos. Deus ele é misericordioso, mas Deus tem limite. Então nós temos que entender que Deus também é fogo consumidor, como diz ali em Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, porque ele é fogo consumidor. Mas Deus, ele dá chance, irmãos. Deus fala. Hoje Deus está falando conosco nessa noite. Deus está nos dando mais uma chance. Deus está nos dando mais uma oportunidade. Aleluia! Deus está nos dando uma nova chance, oh glória, para nós aprendermos a caminhar diante dele. A chamada de Deus, irmãos, é para todos nós, amém? Diga aí, eu tenho uma chamada. Foi louvado isso. Você tem uma chamada. Deus te chamou para fazer algo. Deus te chamou para exercer algo diante dele. E você precisa entender a sua posição dentro do reino. Você precisa entender qual é a sua função, qual é a sua vocação. Veja que Samuel, amados irmãos, ele foi o homem que teve 3 ministérios. Tem gente que não aguenta nenhum. Tem uns que não aguenta nem ficar na porta. E eu fico triste com isso, porque eu vejo pessoas como Samuel, amados irmãos, que era um jovem e não conhecia o Senhor, e o Senhor o chama para uma grande obra, a qual ele teria que exercer 3 ministérios. Os irmãos sabem quais são? Então eu vou falar. A primeira chamada, dentro desse texto, nós temos Samuel como profeta. Samuel ele foi chamado para ser profeta. Mas também por causa dos filhos de Eli, que não exerceram o sacerdócio da maneira certa, Deus dá para ele um outro ofício, sacerdote. E como não havia juiz naquela época, porque se nós olharmos no final do livro de Juízes, diz que o povo vivia de qualquer jeito, então precisava de um juiz também. A nação estava uma bagunça. Precisava de uma pessoa, um homem, para botar em ordem a casa de Israel. E aí Deus fala, Samuel, você é a pessoa certa, então você também vai ser juiz. Oh glória! Isso tipifica o ministério terreno de Jesus. Se você olhar lá em Mateus capítulo número 2, versículo 11, no final vai dizer que ele recebeu presentes. Ele recebeu ouro, aleluia, o menino, Jesus. Ele recebeu incenso, oh glória, e ele recebeu mirra, simbolizando os 3 ministérios que Jesus exerceu na terra. Jesus ele ia ser rei, aleluia, ele é rei, Jesus ia ser profeta e Jesus ia ser sacerdote. E agora Samuel vem também com essa mesma missão. Ele vem com o propósito de colocar a casa de Israel em ordem. Ei, uns foram chamados para isso, outros foram chamados para outras obras, irmãos. Às vezes eu prego de forma dura e os irmãos ficam chateados. Não é porque Deus me deu esse ministério. Foi o que Deus me chamou para fazer, eu não vou fazer outra coisa. Você nunca vai me ouvir pregando outra palavra senão essa. O dia que você me ouvir pregando outra palavra, alguma coisa aconteceu comigo. Talvez eu bati a cabeça, fiquei com amnésia, ou talvez eu me corrompi. Eu prefiro ter ficado com amnésia do que ter me corrompido. Aleluia! Eu prefiro ser taxado disso e aquilo e continuar pregando aquilo que Deus me deu do que querer massagear o ego dos irmãos. Amém. Porque é melhor nós ouvirmos a verdade aqui do que ouvir a verdade lá. Porque naquele grande dia, quando ele te chamar para prestar conta, aí não dá mais para se arrepender. Ou você entra ou você não entra. Ou você é abençoado ou você não é. Então eu prefiro ouvir a verdade agora e ter tempo de me arrepender, ter tempo de me consertar com Deus, do que quando chegar naquele grande dia ele me chamar. E dizer, como diz ali em Mateus capítulo 7, versículo 21, muitos dirão naquele dia, mas em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônio. Mas em teu nome, Senhor, nós fizemos milagre. Mas em teu nome, Senhor, nós fizemos isso e aquilo. E sabe o que Jesus vai falar para eles? Abertamente, eu não vos conheço. Coisa terrível é você chegar diante do Senhor e Ele dizer que não te conhece. Porque é muito fácil nós falarmos que conhecemos a Deus. Ah, eu sei quem é Deus. Ah, Deus está no céu, Deus é isso, Deus é aquilo. Glória a Deus, irmão. Mas agora a coisa mais importante é saber se Deus te conhece.
Veja que Deus conhecia Samuel, irmãos, um menino. Samuel não conhecia Deus ainda, está falando aqui. Versículo 7 diz, porém Samuel ainda não o conhecia, mas Deus já conhecia Samuel. Aleluia. Deus já chamava ele pelo nome. Deus já conhecia o dedicar de Samuel, servindo no templo aos pés de Eli. Aleluia. Oh glória. Você pode estar servindo hoje a alguém, mas saiba que Deus está vendo todos os seus esforços e Deus te conhece. O importante é Deus te conhecer, não importa se o seu nome está aí, sendo arrolado na mídia, não importa se o seu nome está diante dos grandes pregadores, não importa, isso aí é secundário. O mais importante é Deus te conhecer, aleluia. Aleluia. Porque Deus, ele te conhecendo, amados, naquele grande dia ele vai te chamar pelo seu nome. Naquele grande dia ele vai dizer, bendito meu Pai, entrai no gozo que eu preparei. É bom nós entendermos isso, irmãos. Talvez o nosso nome não está arrolado diante dos grandes astros do cinema. Talvez o nosso nome não está arrolado nas revistas de sucesso. Talvez o nosso nome não está na mídia. Talvez eu não tenha grandes seguidores na mídia. Mas o mais importante é meu nome estar escrito no livro da vida. O mais importante é Deus me chamar pelo meu nome. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Samuel, ele não conhecia o Senhor, mas o Senhor conhecia ele. E toda transição, como eu estava falando, irmãos, precisa de ter mudanças. Se você ver logo no início, eu vou apresentar algumas transições na Bíblia, eu vou apresentar agora para vocês de forma rápida. Vocês podem pesquisar depois os textos, está tudo aí. Nós vamos ver que é necessário, nós vamos ver que Deus ele sempre trabalha assim, com transição, com mudança. Se nós olharmos logo no início em Gênesis, Deus ele faz a primeira transição. Quando Adão ele desobedece a Deus, no capítulo 3 de Gênesis, Deus tira ele do Éden, e aí depois Deus vai escolher um homem para preservar a raça humana, chamado Noé. Então aqui é a primeira transição, amados irmãos, porque a mesma promessa que estava sobre Adão, agora cai sobre Noé. E qual foi essa promessa? Sejam fecundos, governai, enchei a terra, multiplicai. Aleluia. Aleluia. Noé, ele não cumpre também aquilo que Deus pediu para ele. E aí Deus, ele tem que escolher mais um homem. Aleluia. E aí Deus encontra um homem em Ur dos Caldeus chamado Abrão. E aí Deus faz a primeira aliança com o homem. E esse homem é chamado Abrão, que depois vai se chamar Abraão, que é o pai da fé. Aleluia. E aí Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo que dele sairá uma nação, a qual Deus irá governar a terra através dos filhos de Abraão. Aleluia! Mas Abraão também não consegue cumprir tudo que Deus pede. Os seus filhos, Isaac e Jacó, e os filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, também não conseguem. E aí Deus tem que fazer uma nova transição. E aí Deus chama um homem chamado Moisés. E aí Deus dá a lei para Moisés, e Moisés começa a exercer ali também uma função de profeta e também uma função de líder, como se fosse um juiz, como se fosse um libertador, tipificando também Cristo. Mas Moisés também ele falha, quando Deus pede para ele falar com a rocha, Moisés vai lá e bate 2 vezes na rocha, isso desagrada a Deus, então Moisés é rejeitado para entrar na terra prometida. E aí agora Moisés levanta um homem chamado Josué. Josué, irmãos, é um tipo de Cristo, um libertador. O nome Josué do hebraico significa Jesus ou Yeshua. Então Josué agora entra na missão para também resgatar o povo e constituir uma nação para servir ao Senhor. Mas Josué falha porque Josué não levanta um sucessor. Aqui Josué falhou, irmãos, porque não houve uma pessoa para suceder ele depois da sua morte. E aí entra no tempo dos juízes, a qual eu já disse, e o povo, ele é totalmente escravizado pelos seus inimigos, os filisteus, os midianitas. E aí o que acontece? Deus precisa levantar um homem. E esse homem agora é Samuel. Samuel agora assume o governo de Israel. Veja que até aqui Israel era uma teocracia. O que é isso? Os irmãos sabem? Era o governo de Deus sobre eles. Mas o povo, como sempre, é ingrato, infelizmente, nós somos isso mesmo. O povo agora começa a murmurar e fala: queremos um rei, ó Deus, como as outras nações. Queremos um homem bonito, elegante.
Queremos um homem forte, um guerreiro. Então nos dá um rei. Nos dá um rei. E aí Deus, com a permissão do povo, Deus levanta Saul, irmão. Aqui, o governo de Deus, mais uma vez, muda. Agora não é mais uma teocracia, agora é uma democracia, ou uma monarquia. Porque agora o povo é liderado por um rei. Agora tem um monarca. Agora tudo que o povo pede, o rei faz, não é mais Deus. A pior coisa é essa, irmão, quando nós estamos confiando nos homens, no governo. Quando nós estamos confiando em um lugar melhor para viver. Quando nós estamos confiando em alguém para mudar a situação do mundo. Quando nós estamos confiando em um homem que vai resolver os nossos problemas. Nós deixamos Deus de lado e nós começamos a confiar no homem. Terrível coisa é essa. Essa é o maior engano que o homem pode ter. O homem, quando confia no homem, irmãos, a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no outro. Aleluia. E aqui o povo de Israel começou a entrar em maldição, porque começou a confiar no homem. Deixou Deus de lado. Em outras palavras, no nosso linguajar, deixou Deus de escanteio. E começou a venerar aquele homem chamado Saul. Mas Deus tinha um homem também, amados irmãos, glória, o que me deixa sempre alegre e impactado nas Escrituras é que Deus nunca perde, aleluia. E aí Deus acha um menino também chamado Davi, lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. E aí Deus manda ungir ele como o novo rei de Israel. Então Samuel, ele tem o privilégio de ungir os 2 primeiros reis, amados irmãos. Ele unge Saul e também unge Davi. E Davi é a escolha de Deus, Saul é a escolha do povo. E aqui começa, irmãos. E aí Davi, ele reina, um reino justo. Davi nunca perdeu uma batalha. Davi coloca a casa de Israel em ordem. Mas quando passa o reinado para Salomão, aí as coisas desandam de novo. Quando o reino de Salomão passa para o seu filho Roboão, aí há divisão. A pior coisa que existe em uma casa é quando há divisão, amados irmãos. Por isso que Deus, ele precisa fazer mudanças. Às vezes nós estamos no mesmo lugar. Quer ver um exemplo? Nós estamos tudo aqui. Mas se somente não estiver ligado no que eu estou pregando, você está com divisão. Sabia disso? Se você não estiver concordando com o que está sendo pregado nesse culto, você está em divisão. Se você não estiver de acordo com a liderança dessa igreja, por exemplo, o que é pedido pelos nossos pastores, você está em divisão. E pior coisa que existe é uma casa dividida. Porque o Senhor Jesus disse que uma casa dividida, ela não subsistirá. Em outras palavras, uma casa dividida, sabe o que é, irmãos? Vai doer um pouquinho, mas vai curar. Aguenta aí. Uma casa dividida é ninhos de demônio. Porque você abriu a porta para o diabo entrar. Porque é isso que ele quer dividir a igreja. Então, quando o reino é dividido, reino do norte, reino do sul, o diabo bagunçou com a nação de Israel. Daí para frente, irmãos, é só ladeira abaixo. Daí para frente, irmãos, é só tristeza, cativeiro, morte. Daí para frente, amados, Israel começa a perder. As 10 tribos desaparecem, estão sumidas até hoje. Só ficou 2 tribos que ainda aguentou, perseverou um tempo, mas também depois são levadas ao cativeiro. E ali ficam 70 anos servindo na Babilônia. E aí quando volta o povo já não volta mais aquele. Toda divisão, amados irmãos, traz tristeza. Quantas pessoas estavam no nosso meio, serviam conosco, mas hoje já não estão mais. Estão por aí, perdidas ou estão tentando fazer outras coisas. Isso é divisão. E a gente sofre porque aqui poderia ter muitas pessoas, aleluia, servindo ao Senhor. Muitos irmãos que se dedicaram aqui durante anos, mas não estão mais. Por que eles saíram? Talvez por causa de uma divisão. Eu não concordo com isso. Eu não estou aceitando isso aí não. Eu estava ouvindo um pregador pregando esses dias, ele falou que as cabeças das facções são esses que dizem, eu não concordo. Esses são os cabeças das facções dentro das igrejas. Tudo que o pastor fala, ele fala, não concordo com isso. Para que isso de novo? O pastor está exagerando. O pastor chama para a oração, de novo a oração.
pastor chama para fazer uma campanha para abençoar os missionários, como foi falado aqui, precisamos de ajuda para esta obra avançar. Aí os irmãos falam, mas de novo? Isso aí está se tornando o quê? Uma facção contra as coisas de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para os amados irmãos: Deus não permite facção dentro da igreja. Ou Deus trata, conserta, ou Deus tira. Então, aqueles que estão pensando em fazer alguma coisa contra, você pode esperar. Deus vai arrancar. Ou Deus vai tratar. Foi o que aconteceu com Eli. Ele estava vendo seus filhos pecarem na porta do templo. E não falava nada. Chegou ao ouvido de Eli que seus filhos comiam da oferta do Senhor. Se deitavam com as mulheres na porta do templo. E Eli não fazia nada. A primeira coisa que ele poderia fazer imediatamente era tirar eles do cargo. Ó, vocês não vão mais servir na casa do Senhor, sai daí. Eu tenho autoridade para isso. Deus me deu essa autoridade. Como vocês não estão levando a sério as coisas de Deus, então saia. Assim Deus faz, amados. Aqueles que não estão levando a sério as coisas de Deus, Deus tira. Aqueles que estão brincando de ser crente, Deus tira. Cuidado. Cuidado porque o juízo de Deus está chegando. Cuidado porque a qualquer momento a trombeta pode soar. Então muito cuidado. Os filhos de Eli estavam ali brincando de ser crente. Os filhos de Eli já tinham o exemplo de Nadab e Abiú que morreram diante do altar de incenso. Porque essa história percorreu todo Israel. Os filhos de Arão morreram diante do altar de incenso, porque eles levavam fogo estranho. Então eles tinham consciência do que eles estavam fazendo, mas eles não queriam um conserto, eles queriam estar vivendo no pecado. E aí Deus teve que fazer a mudança. Agora sim vamos entrar, irmãos, na mensagem. A primeira coisa que acontece para ouvir uma chamada transitória é você tem que aprender a ouvir Deus. Veja que naqueles dias a palavra do Senhor era rara e as visões eram raras. Diz o texto. Então a primeira coisa que tem que acontecer para haver uma mudança transitória, seja no meu caráter, seja uma mudança de posição, seja uma mudança no meu ministério, seja uma mudança em minha vida, a primeira coisa que eu tenho que aprender é ouvir Deus. E a pergunta que surge para nós aqui, todos nós, eu também me enquadro nisso, será que nós estamos ouvindo Deus? Nós queremos mudança, mas nós estamos ouvindo Deus? Será que nós estamos atentos à voz de Deus? Será que nós estamos obedecendo quando Deus fala conosco? Então a primeira coisa que teve que acontecer foi, Samuel teve que ouvir a voz de Deus. Por 3 vezes Deus chamou ele. Mas o texto diz que ele não conhecia o Senhor. E automaticamente, como ele estava no templo, já na hora de deitar, Samuel correu a quem? A Eli. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer algo. Tem muita gente confundindo a voz de Deus com a voz do homem. Tem muita gente que está confundindo a voz de Deus com a voz do homem. E você tem que ter discernimento quando é Deus e quando é o homem. Aprenda isso, em nome de Jesus. Amém. Aprenda a distinguir quando é o homem e quando é Deus. Para você não errar. Porque a pior coisa que existe é quando o crente erra o alvo. Imagine você indo para uma direção, mas Deus te mandou para outra. Nós temos um caso conhecido nas Escrituras, quando Deus manda Jonas para Nínive. Mas Jonas, por causa da rebeldia do teu coração, foi para Tarsis. E Deus mandou uma grande tempestade. Em outras palavras, quando você confunde a voz de Deus, ou quando você não quer obedecer a voz de Deus, você atrai tribulação. Tem muito crente atribulado, sabe por quê? Porque está ouvindo a voz do homem. Por exemplo, você chega lá na fábrica, lá, como uma segunda-feira amanhã, e aí os seus amigos de fábrica falam, mas você foi de novo no culto? Você é doido. Para com isso. É Deus falando isso? Ou é a voz do homem? Ou é a voz do ímpio? Ou é a voz de Satanás na boca dos ímpios? Ah, mas vocês estão perdendo tempo. Final de semana é o dia de você estar na sua casa, com a sua família, comendo pipoca, assistindo televisão. Voz do homem. Saia dessa daí, porque essa voz vai te levar para o inferno.
Agora a voz de Deus é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha como é que muda. A voz de Deus, amados irmãos, ela é suave, ela é mansa. Deus nunca vai te forçar a nada. Ele sempre vai fazer um pedido. Por exemplo, se Deus ele te pedir para fazer algo, ele vai chegar em você e vai falar: ó, dá para você fazer isso por mim? Você tem como estar no culto hoje para ser um instrumento de Deus lá, para abençoar alguém? Você pode orar por esta pessoa que está necessitada? A voz de Deus sempre vai vir assim, amados, de forma gentil, de forma agradável, de forma a qual você sabe que é o Espírito Santo falando com você. O inimigo não, o inimigo ele vem com a voz de zombaria. O inimigo vem com uma voz terrível e cruel. Certa feita, logo na minha conversão, eu tive a experiência de ouvir a voz do diabo. Isso me apegou mais a Deus. Ele riu, irmãos, porque ele falou para mim que eu não ia suportar ser crente. Ele deu uma risada, uma gargalhada endemoniada, terrível. Então você consegue distinguir a voz do homem e a voz de Deus. E se você não está conseguindo fazer isso, peça para que Deus te ajude. Aleluia! Aleluia. Para você não entrar no engano e você entrar em caminhos tortuosos. Caminhos tristes que vão te levar à perdição. Jesus falou dos dois caminhos. Diz que estreito e apertado o caminho que leva para a salvação. Mas largo e espaçoso é o caminho que te leva para a perdição. O diabo sempre vai ter, irmãos, propostas. O diabo sempre vai ter coisas para te oferecer. Aos jovens que me ouvem, porque Samuel é um jovem, sempre vai vir aquela proposta: você viu aquela garota? Ó, você viu aquele amigo seu descolado? Você viu como é que ele está? Cuidado com essas propostas. Cuidado, porque essas propostas vão te tirar da presença de Deus. O pecado é como um veneno. Uma vez inserido, a sua morte se aproxima. Uma vez que você experimenta do pecado, você está contaminado e precisa ser liberto. E só o sangue de Jesus pode te purificar. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus que é antídoto. Graças a Deus que o sangue de Jesus ainda tem poder para perdoar pecados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome dele. Mas não deixe o pecado entrar, porque uma vez que ele entra, é necessário uma medicação urgente, porque ele pode te matar. E se você morrer no pecado, você sabe que não tem salvação. Se você morrer nos seus delitos, se você morrer sem Cristo, você sabe que a eternidade terrível te aguarda. Então não abandone Cristo e não brinque com o pecado. Os filhos de Eli estavam brincando com os pecados na porta da casa de Deus. Isso é terrível. Cara sem lavar. Não tinha vergonha de fazer diante de todos. Hoje existem muitos líderes assim, amados irmãos. Hoje existem muitos líderes que têm ministério, mas estão pecando de forma liberal. Mas Deus vai trazer um conserto. Não se preocupe. Não se preocupe que o Espírito Santo está trabalhando. Aleluia. Aleluia. Não se preocupe que haverá conserto. Haverá uma mudança. Deus vai tirar e Deus vai colocar outros. Porque a obra de Deus não pode parar por causa deles. Amém? Amém. Então, continuando, amados irmãos, a primeira coisa que você precisa entender é aprender a ouvir a voz de Deus. A segunda coisa que também era rara eram as visões. Essas eram as únicas dádivas que um profeta recebia. O profeta que era vocacionado por Deus, ou ele era reconhecido porque ele ouvia a voz de Deus, ou ele era reconhecido porque ele recebia visões da parte de Deus. Então eram as únicas dádivas que existiam naquela época, a qual eles precisavam entender.
a qual eles precisavam agora compreender. E a nação de Israel agora estava escassa, não havia mais profeta, não havia mais visões, não havia mais homens dizendo em nome do Senhor. Isso aconteceu também uma segunda vez, lá quando é necessário Deus levantar João Batista. Aqui já é o Novo Testamento para nós. Já havia 400 anos que Deus não falava com a nação. E aí Deus levanta João Batista. E João Batista é o precursor de Jesus. As coisas se consertam em Cristo, amados irmãos. Quando Jesus veio como homem, aí Jesus colocou a casa de Israel em ordem. Aleluia. Então, até chegar em Jesus, houve todas essas mudanças, houve todas essas transgressões, houve tudo isso. E Jesus veio para transformar a casa de Israel em uma casa de bênção. E hoje nós somos também chamados Israel de Deus, aleluia. Hoje também nós somos chamados a Igreja do Cordeiro, oh glória. Hoje nós temos a esperança de um dia estar para sempre com Ele, porque Jesus consertou na cruz. Mas até então há necessidade de um homem para representar a nação. E Samuel continua exercendo seu ofício, Samuel continua exercendo as suas funções, Samuel continua sendo um profeta diante do Senhor, e Deus continua a falar com ele. O profeta, amados irmãos, a função primordial dele é de trazer aquilo que Deus tem para o povo. O ministério profético, ele é muito importante para a igreja. É claro que não existe mais profetas como Samuel, como João Batista, que eu citei. Mas existe o dom. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos uma palavra que nos dá o entendimento que Deus ainda usa. Porque diz ali o texto, e ele deu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então existe. O ministério profético, ele existe, amados irmãos, mas agora como um dom. Agora Deus usa homens e mulheres com o dom profético para abençoar a igreja. E a igreja primitiva, amados irmãos, ela trabalhava com 3 ofícios: os apóstolos, os profetas e os mestres. E aí depois Deus foi preparando os outros ofícios. Há uma transição aqui, aonde Deus ele quer trabalhar. Talvez você pode ter um ofício, uma chamada, mas Deus pode te dar mais de uma. Eu já estou exercendo 2 ou 3. E quanto mais Deus te dá, mais Ele vai cobrar, amados. Não é mérito, não é porque eu sou melhor do que alguém, é porque Deus está vendo a necessidade. E aí Deus vai te dando funções, e Ele vai te capacitando. Porque no início da leitura, Ele chama Samuel como um menino, como um jovem. Ele chama Samuel como uma criança em algumas traduções. Mas olha só como termina. O capítulo número 3 termina assim: todo o Israel, versículo 20, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta. Olha como Deus faz a transição. Ele era um menino ontem, mas hoje ele já é um profeta. Aleluia! Você deveria ter dado um glória. Talvez você pode ser um menino hoje, mas Deus pode te confirmar um profeta. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você pode falar, mas eu comecei agora. E Deus tem hora de chegada, irmãos. A Bíblia não diz que os primeiros serão, que os últimos serão os primeiros? A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Ah, mas esse aí chegou agora. Esse aí apareceu aqui agora. Esse aí começou agora. Mas quando Deus quer usar, irmãos, Ele usa. Até os meninos. Quando Deus quer usar, Ele usa aqueles que chegaram por último. Porque não há ordem de chegada no reino espiritual. No reino espiritual, Deus usa aqueles que estão disponíveis. Aleluia. Aqueles que querem. E se nessa noite você quer algo de Deus, Ele está aqui. Porque no versículo 10 diz assim: então veio o Senhor. Veja que as outras vezes Deus chamou. Veja que as outras vezes Deus chamou Samuel. Talvez do seu trono de glória. Talvez de algum lugar, porque Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia. Mas aqui o texto nos indica que o próprio Deus veio ter com Samuel. Coisa linda é esta, irmão.
quando Deus vem te visitar. Meu Deus, quantos já receberam a visita de Deus? Eu já, irmãos. É impactante. A carne parece que vai sair dos ossos, porque a presença de Deus é tremenda. Se você ainda não teve essa experiência, peça a Ele nessa noite. Senhor, me visita. Senhor, venha ao meu lar. Senhor, venha se onde eu estiver. Aleluia. Venha da forma que eu estiver. Eu quero sentir a tua presença. Aleluia. Meu Deus. Tem muito crente vazio. Por quê? Porque não buscam a presença do Senhor. Tem muito crente fraco espiritualmente porque não tem mais prazer em buscar o Senhor. O primeiro passo para você ter essa presença real de Deus é você estar na oração. Hoje de manhã eu passei aqui e eu vi que tinha poucas pessoas lá. Depois pode ter que vir mais, não sei. Mas eu vi só poucas pessoas na consagração. E isso me deixa preocupado com uma igreja que quer ver um grande avivamento. Isso me deixa preocupado com uma igreja que quer ver Deus operar em missões. Irmãos, teve missionários que tiveram que orar há mais de 20 anos. Todo dia de joelho, lágrima. Para ver os frutos dos missionários sendo colhidos. Teve pessoas que tiveram que orar a vida inteira e não viram. E às vezes nós não conseguimos orar meia hora. Às vezes nós não conseguimos estar na oração frequentemente. E nós queremos ser avivados, cheios do poder de Deus. Cuidado, porque isso aí também pode ser a voz do inimigo tentando te tirar dos propósitos de Deus. Porque se você não está vindo na oração, você não está sendo cheio. Ah, mas eu oro em casa. Glória a Deus. Só que aqui existe uma diferença que eu vou explicar para os irmãos. A oração do seu lar, ela é fundamental. Você tem que orar lá. Porque Jesus nos ensinou isso. Entra no teu quarto, fecha a porta. E em secreto fala ao teu pai. E em secreto o teu pai te recompensará. Amém? Glória a Deus. Todos entendem isso? Mas quem quer poder de Deus? A oração no secreto, ela te santifica. Porque depois Jesus ensina a oração do Pai Nosso. A oração que você faz na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, no seu secreto, ela está te santificando. E nós temos que ser santos mesmo. Aleluia. Nós temos que permanecer santos diante do Senhor. Porque o apóstolo Pedro, ele fala, seja santo porque Deus é santo. Só que você não tem poder. Se aparecer um endemoniado, você sai correndo. Por quê? Você não está orando em unidade. Deus, ele só derrama poder em unidade. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio um vento e veemente. E todos, aleluia, glória a Deus. Se você quer poder de Deus, você tem que estar aqui, ó. Aqui. Ficar em Jerusalém até que do alto? Atos capítulo 1, versículo. Vocês conhecem a Bíblia? E por que nós não estamos praticando isso? Será que o trabalho está nos roubando tempo? Será que o Netflix está nos roubando tempo? Será que o Zangueô está nos roubando tempo? Irmão, todas as vezes que alguma coisa está roubando nosso tempo de oração ou da presença de Deus, Deus corta. Deus tira. Porque é mais importante para Deus você estar aqui do que estar no teu trabalho. Não estou falando que você não trabalhar, tá? Não me entenda mal. Em nome de Jesus. Mas se isso está te roubando, Deus corta. Então, você quer caminhar bem? Então, tenha equilíbrio. Trabalhe o suficiente, mas esteja na presença de Deus. Seja um crente equilibrado em tudo. Ah, mas eu tenho minha família, pastor. Eu tenho que sair. Glória a Deus, eu também saio com a minha família. Minha esposa está viajando. Mas não deixe o passeio tomar conta da sua vida. Esteja passeando com a sua família, mas lembra, eu tenho culto. Eu tenho que estar na casa de Deus. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer, pastor. O senhor não sabe, eu tenho que cuidar da criança, eu tenho que cuidar do lar. Glória a Deus, irmão. Você tem família. Louvado seja o Senhor. Mas não deixe isso roubar o tempo de você estar na presença de Deus. Porque senão Deus corta. Deus tira. Porque Deus, ele não quer te perder.
E tudo aquilo que te tira da presença dele é secundário para ele. Se torna um ídolo. Se torna motivo de adoração. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Amém. Então, entenda, em nome de Jesus, é necessário você tomar uma posição hoje diante de Deus, diante da igreja, e entender que você tem que estar aqui. Que você tem que fazer parte desse povo que irá morar no céu. Imagine a trombeta tocar agora, irmão. Qual é a chance de você subir para agora? De 0 a 100? 99 ou até 100. Porque você está na casa de Deus. Agora imagine você lá nos afazeres, imagine você lá na noitada, imagine você lá no pecado. De 0 a 100, qual é a chance? 0%. Infelizmente tem muitas pessoas que estão assim. E Deus tem que fazer essa transição. Deus tem que fazer a mudança. Deus tem que fazer essa transformação. Samuel entendeu agora por que Deus estava querendo falar com ele. Porque quando Deus começa a falar com Samuel, as coisas que ele ia fazer, ele disse que era coisa terrível. Que todo Israel ia ficar sabendo. Ei, como você quer ser lembrado dentro da sua chamada? Eli foi lembrado de forma ruim, irmãos. Nós estamos falando dele aqui hoje. Não de forma boa. Podemos estar contando uma história linda de Eli, de seus filhos, Ofni e Finéias, como eles eram homens de Deus. Esses homens eram homens de oração. Esses homens eram homens que serviam ao Senhor com dedicação, com zelo. Esses homens eram homens que estavam lá no templo servindo a Deus, aleluia. Mas agora nós estamos lembrando dele de um jeito ruim. Ei, não deixe o diabo estragar a história que Deus tem na sua vida. Não permita que as coisas do mal entrem para atrapalhar os planos de Deus. Não permita, em nome de Jesus, não dê lugar ao diabo, não ceda, não arrede o pé, nem um minuto, aleluia! Seja como Moisés, sabe o que Moisés falou? Para falar, ó, nós não vamos deixar nenhuma unha aqui no Egito. Ei, uma unha? Parece que ele é louco. Quem tem interesse em ter uma unha? Para que serve uma unha? Não serve para nada. Mas eu entendi no original o que Moisés queria falar. Ó, nós não queremos nada. E nós também não vamos deixar nada nosso aqui. Ei, o Egito é o mundo de forma simbólica. Não deixe o mundo entrar e também não fique lá no mundo. Aleluia, não deixe nada. Fique na casa de Deus, fique em Jerusalém para você receber poder. Aleluia. Para você exercer bem o seu chamado. Para você exercer bem aquilo que Deus está te chamando para fazer. Samuel entendeu isso, irmãos. E nenhuma palavra dele caiu. Olha aí, o versículo 21 ainda diz: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Aqui diz, versículo 19, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Em outras palavras, Samuel, ele andava diante de Deus e tudo que Samuel falava, tudo que Samuel dizia da parte de Deus, se cumpria. Por quê? Porque Samuel era íntimo de Deus, irmãos. Samuel, ele tinha intimidade com Deus, ele aprendeu, ele não conhecia quando ele era menino, mas quando ele se tornou profeta. Talvez hoje você, como eu disse, pode ser um menino, mas Deus está querendo te levantar como profeta. Deus está te chamando para o ministério, Deus está te chamando para a obra, Deus está te chamando. Deus me trouxe aqui, não foi para adorar vocês não, passar a mão não, eu não passo a mão, vocês sabem disso. Eu também não sou o dono da razão não, isso eu me enquadro também. Se eu não ficar direitinho com Deus, Deus aí em mim, eu que não ando direito não, para ver aonde eu vou parar. Por isso que é com temor e temor que eu faço isso, aleluia. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, e nós conhecemos o Senhor. Deus não brinca, amados. Deus é amor, como eu falei, claro, mas Ele também é justiça. Então nós temos que caminhar na presença do Senhor, como Samuel caminhou, obedecendo a voz do Senhor. Primeira coisa, ele aprendeu a ouvir a voz, e ele se tornou íntimo. Imagine agora Samuel, é claro, não está no texto, agora é pensamento meu, mas você pode acreditar que não vai ser nenhum tipo de heresia. Imagine agora Samuel, quando Deus o chamava. Agora eu conheço essa voz.
Quando eu era menino eu não sabia, mas agora eu sou profeta. Pode falar assim, o que o senhor quer que eu fale? Ele mudou o nível. De menino ele se tornou profeta. Houve uma transição no ministério de Samuel. Porque existe aqueles que têm chamada desde do ventre. Eu não sei se você tem isso. Tem aqueles que Deus vai escolhendo no decorrer dos anos. Mas existe aqueles que quando a sua mãe já estava grávida, Deus levantou um profeta para falar: o que está no teu ventre será um profeta. O que está no teu ventre será um pastor. O que está no teu ventre será um obreiro da casa de Deus. O que está no teu ventre será um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Existe esses daí que já tem a chamada desde o ventre. E os irmãos sabem muito bem a história de Samuel. Samuel, ele foi separado por Deus para esta obra. Porque Ana era estéril. Não podia ter filho. E Ana fez um voto com Deus: se tu me deres um filho, Senhor, eu te darei. Isso mexeu com Deus. É isso que eu queria, Ana. Você falou a coisa certa. Porque eu preciso de um novo profeta em Israel. Aleluia! E eu já sei aonde eu vou encontrar. No seu ventre. No seu ventre, Ana, vai vir aquilo que eu quero. Eu vou esperar. Vai passar uns meses aí. Até talvez alguns anos. Mas é esse que eu vou contar. Aleluia! Existem aqueles que já são chamados desde o ventre. E Deus está te esperando em todo esse tempo para Ele começar a te usar nessa terra. Deus te preparou para esse tempo. Aleluia! Deus te preparou para esta geração. Louvado seja o nome dEle. Deus te chamou como profeta para as nações. Oh glória! Talvez você foi chamado desde o ventre. Talvez Deus te viu antes de se formar no ventre da tua mãe. E Deus já falou, como falou para Jeremias: você não passa de uma criança não. Você é profeta para as nações. Aleluia. Não deixe, não brinque com as coisas do mundo, porque você tem chamada. Você tem. Deus te chamou. Mas talvez você foi como eu não sei se eu fui chamado desde o ventre, mas talvez você foi como eu. Você já estava numa certa idade. Mas Deus te olhou e falou: esse homem aqui pode ser útil na minha obra. Essa mulher pode ser útil na minha obra. Eu vou chamar. Aleluia. Aleluia. Eu vou trazer para perto de mim. Glória a Deus. Se você que me ouve nesta noite e ainda você não entendeu se você foi chamado desde o ventre, mas uma oportunidade é dada agora. Deus está te chamando. Deus está te chamando agora. Deus está te chamando nesse momento. Aleluia. Aleluia. Deus está te chamando agora para você ser usado, para você ser uma bênção, para você ser um instrumento de Deus na terra. Aleluia. Talvez muitos já pensam: mas eu já estou numa certa idade. Ô pastor, já estou bem velhinho. Mas Deus, Ele não limita tempo e idade, irmãos. Os irmãos conhecem muito bem a história de Moisés. Moisés foi chamado com quantos anos? Quem lembra? Vamos lá, vocês são estudiosos. Quantos anos? Pode falar, vocês estão com medo? 80 anos. Moisés já tinha 80 anos. E Deus chama ele. Então não existe limite de idade para Deus usar. Aleluia. Não dê desculpa para Deus dizendo que você já está velho, que você não aguenta, que você não pode, porque quem te capacita e quem te usa é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Moisés caminhou 40 anos no deserto depois da sua chamada, irmãos. Imagine, você não aguenta ficar um dia talvez no deserto. Moisés ficou 40 anos. Talvez você já está numa idade e você pensa: mas será que Deus ainda tem algo para mim? Claro que tem, irmão. Claro que tem. Deus, Ele tem algo para todos nós, amém? Você pode dizer isso? Deus tem algo para mim ainda, aleluia. Eu creio que Deus está me chamando nesta noite. Eu creio que Deus vai me usar ainda para fazer algo, nem que seja para ganhar uma alma. As pessoas às vezes pensam que Deus quer número, irmãos. Já estou concluindo. As pessoas às vezes pensam que Deus está interessado em número. E é aí que existe uma grande confusão na mente do homem. Certa feita, em um grande evento, onde havia diversos pregadores,
Aí apareceu um homem já de idade com uma cadeira de roda, e todos os pregadores ali dizendo as obras que estavam fazendo. Não, eu estou fazendo missões aqui, não, eu abri um trabalho lá, e cada um contando aquilo que Deus tem feito através da vida dele. Aí apareceu um homem de cadeira de roda. E aí todo mundo falou, nossa, esse aí pela idade, se aquele que é mais jovem já fez tudo isso, imagine esse. Aí deu o microfone para ele, um senhor muito simples, e falava para ele, qual é o trabalho que o senhor tem feito? Ele falou, não fiz muita coisa para o senhor não. Todo mundo se espantou, como assim? Como assim? Como assim? Aí ele falou, a única coisa que eu fiz para o senhor foi ganhar Billy Graham. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A única coisa que eu fiz foi ganhar Billy Graham para o Senhor. Pronto, irmãos, o Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Aleluia! Ele ganhou o homem mais importante para Deus naquele momento. Talvez você pode dizer, eu não ganhei quase nada para Deus. Mas se você ganhou uma alma, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então se esforce. Não pense em número. Pense em fazer. Pense em estar disponível ao Senhor. Pense em estar pronto para ser usado. Vamos ficar de pé. Amém. Não pense em números. Pense em ser útil na obra de Deus. Essa semana eu tive um sonho com o pastor Inácio. Eu não posso deixar a mensagem sem falar isso. Eu sonhei, amados irmãos, que ele estava bonito, irmão. Muito elegante, vigorado, com aparência agradável, e a missionária. Eu dava um beijo nele, um beijo na missionária. E eu senti, Deus não me revelou nada, tá, irmão? É um sonho que eu tive. E eu senti de falar isso para os irmãos. Nosso pastor vai voltar em breve. Essa semana ele já volta. E eu creio que Deus está trazendo ele com uma grande bênção para nós. Uma unção nova, uma unção fresca. Ele está renovado no espírito, irmãos. Então eu quero te aconselhar, até eu vou vir aqui, tá? Se vocês me verem aqui, não assusta não, porque eu quero receber isso aí da parte de Deus. Então venha ao culto. Principalmente quando ele for ministrar o primeiro culto. Não falte. Porque Deus vai liberar coisas para nós. Tem bênçãos de Deus chegando sobre nós. Tem chamada, tem ministério, tem unção, tem poder. Aleluia, tem batismo no Espírito Santo. Tem dom sendo derramado na igreja. Oh glória! Você não pode sair dessa. Você não pode perder isso. Você não pode deixar de estar aqui. Aleluia! Deus ele está iniciando hoje o que Ele quer fazer durante esses anos. Deus está iniciando hoje o que Ele está preparando para todos nós. O depósito dos céus começa a se abrir sobre este lugar. As janelas do céu, pode tocar, meu filho. As janelas do céu estão se abrindo sobre esse lugar. Quem é espiritual pode sentir a presença do Senhor. E eu não preciso de bajular ninguém, irmãos. Vocês sabem disso. Porque o que Deus tinha que me dar, Ele já me deu. Como eu disse para os irmãos, eu tenho pressa, eu quero ir embora. Os irmãos sabem disso, o meu desejo. Então eu não preciso jogar confete em ninguém para ganhar posição. Porque quem me dá as coisas é Deus. Eu sou um servo de Deus. Eu não sirvo a homens. O meu evangelho não está pautado em homens. E eu glorifico a Deus é por causa disso. Porque querendo o homem ou não, eu vou chegar aonde Deus quer. Aleluia. Aleluia. Querendo o homem ou não, eu vou chegar até onde Deus determinou que eu chegue. Aleluia. A minha chamada não para aqui. A minha chamada não está limitada nessas quatro paredes. A minha chamada não está limitada em Daito. A minha chamada não está limitada no Japão. Aleluia. A minha chamada é para as nações. Aleluia. Aleluia. Então eu não preciso me preocupar se o homem vai gostar ou não. Eu não preciso me preocupar se o homem vai me ajudar ou não. Eu só preciso da ajuda de Deus. Eu só preciso do Espírito Santo comigo. Aleluia. O resto, irmãos, é Ele que faz, Ele que opera, Ele que... É Ele, irmão, é Ele. Aprenda isso. Aprenda isso em nome de Jesus nessa noite. Você só precisa da ajuda de Deus. Você só precisa de Deus com você. Aleluia. Assim como Samuel, ele tinha Deus constantemente com ele. Deus está abrindo as janelas nessa noite e está dizendo, eu estou com você. Aleluia. Vamos orar.
Se você deseja algo de Deus, com a permissão do pastor Alisson, ele que é o pastor hoje aqui, viu, irmão? Não sou eu não. Pastor Alisson, vamos fazer o apelo. Os irmãos que desejam receber da parte de Deus, pode vir à frente, nós não temos muito tempo. Eu não quero passar do horário, irmãos. Eu quero ser fiel ao horário. Então vem à frente aqui para receber a oração. Se Deus falou ao seu coração e você sente de querer mais de Deus, irmão, há oportunidade. Há uma oportunidade. Assim como Samuel teve que levantar do seu lugar e ir até a voz de Deus, Deus está te chamando. Saia do seu lugar. Deus, ele não dá nada àquele que não se dispõe. Samuel levantou 3, imagina, levantar na noite uma vez já é ruim, imagine 3 vezes. E vai Samuel para cá, e vai Samuel para lá. E Samuel vem, e Samuel recebe, porque Samuel é obediente. Olha, tem um aqui. Deus tem para todos. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Se Deus está falando no teu coração, é porque Ele quer te dar algo. Eu não sei o que Deus vai te dar. Não me pergunte, porque aí já não é a minha responsabilidade, irmão. Eu só falo aquilo que Deus manda. Cada um sabe do que precisa. Vem à frente, nós estamos ainda com tempo. 2 minutinhos apenas. Vem à frente, você que quer de Deus algo. Você que quer um renovo no seu ministério, você que quer um renovo na sua vida espiritual, você que quer ser cheio do Espírito Santo, você que está buscando o batismo, vem à frente, irmão, não perca tempo. Eu tenho pressa, como eu disse, eu quero ir embora. Vem à frente. Aleluia. A igreja pode estar orando, aqueles que têm línguas estranhas podem orar em línguas. Nós estamos numa igreja pentecostal, irmão. Não se aprenda isso. Você tem dom, então deixe Deus te usar. Você que tem as línguas estranhas, começa a fazer o barulho dos céus, aleluia. Oh glória. Tem mais alguém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, Senhor, já no encerramento desse culto, Senhor. E queremos te pedir, ó Pai, com toda a humildade, Senhor, e com toda a mansidão, Pai, que o Senhor venha estar abençoando os nossos irmãos, Pai. Coloca as mãos, pastor. Que o Senhor venha estar abençoando os nossos irmãos, enchendo com o Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada, Senhor. E quando a Tua palavra é pregada, é liberado, meu Pai, poder e autoridade sobre aqueles que obedecem. Porque a Tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Esses que estão aqui na frente, Senhor, estão obedecendo a voz do Senhor. Pai, eu não sei a necessidade deles, eu não sei o que eles precisam, eu não sei, ó Pai, o que motivou eles a estar aqui. Mas o Senhor chamou, aleluia. E se o Senhor chamou, o Senhor vai consertar, o Senhor vai trazer, o Senhor vai usar, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoe cada um deles, Senhor. Os nossos irmãos que estão na nave também, Senhor. Abençoe cada um, o Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe do que cada um precisa, Pai. Pai, em nome de Jesus, renova, Senhor, renova. Enche, enche, enche. Oh, Deus, em nome de Jesus. Reveste com poder e autoridade, Senhor. Que o inimigo não venha mais, ó Pai, a ter acesso à mente, ao coração. Que o inimigo não venha ter mais, ó Pai, liberdade para entrar e sair, Senhor. Coloque os Teus anjos acampados, Senhor. E que haja, meu Pai, agora uma guarnição do Senhor, ó Pai, sobre a vida dos Teus servos. E eles não serão mais enganados, ó Pai, porque eles vão aprender a ouvir a Tua voz, aleluia. E eles estão sendo chamados agora para fazer algo importante na Tua obra, Senhor. Abençoe, Senhor. Confirma, em nome de Jesus, usando com poder e autoridade, usando com sinais, usando o Senhor para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus. Deus, abençoa, Senhor. Abençoa os Teus servos. A igreja está orando, a igreja? Eu estou orando sozinho? Ore, igreja, ore. Pai, em nome de Jesus. Revista, Senhor, Teu servo. Estamos em uma batalha, irmãos. Ore. Deus, em nome de Jesus. Revista, Senhor, Teu servo, Pai. Abençoe ele. Ajude ele, Senhor, a caminhar, Senhor.
renova suas forças, renova, Senhor, tudo que ele tem, Pai, para fazer na tua obra. Abençoe ele, Pai, que o teu nome venha a ser glorificado. Senhor, em nome de Jesus, a nossa Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoe ela, Senhor, seja com ela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Senhor, continue, Senhor, a ser com ela em tudo, e que o teu nome continue a ser glorificado. Pai, em nome de Jesus, abençoe ela, Senhor, enche com o teu Espírito Santo, e use conforme a tua vontade, teu querer, ó Pai, enche com o teu poder, Pai, a vida do teu servo. Pai, que tem iniciado uma caminhada na tua presença, Senhor, e o desejo dele de servir é grande, Pai. Confirma, Senhor, na vida dele, Senhor, confirma, Pai, enchendo ele com o teu Espírito, visita, Pai, e faz aquilo que lhe apraz na vida do teu servo, ajuda ele a vencer todas as barreiras, e continue a ser por ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nossa irmã, Pai, em nome de Jesus, abençoe ela, Senhor. Guarda, Senhor, a tua serva, seja com ela em tudo. E seja, meu Pai, Pai, como instrumento nas tuas mãos da tua filha, Pai, usando poderosamente com os dons que o Senhor tem dado. Irmã, vem aqui. Deus está mandando eu te falar agora. Que você precisa ser usado nos dons que Deus te deu. Porque os seus dons vão edificar muitas vidas aqui dentro. Olha para mim, irmão. Deus está querendo te usar. Então não se acanhe e não tenha medo. A partir de hoje Deus te renova. Aleluia. A partir de hoje Deus te renova naquilo que Ele te chamou para fazer. Você vai ser usado como instrumento aqui com revelação. Você vai trazer coisas do céu para pessoas neste lugar. Aleluia, aleluia. Vocês vão ver, irmãos. Marque esse dia. Marque esse dia. Aleluia. Meu Deus, usa, Senhor, usa. Pai, em nome de Jesus. Eu creio, ó Pai, que o Senhor tem uma chamada para nossa irmã, Pai. E ela veio aqui para cooperar e somar nesta obra, Senhor. Revista ela, Senhor, com autoridade do céu. Encha ela com o teu poder, Senhor, e usa ela, Pai, da forma que o Senhor tem para usar, Senhor. E se é verdade tudo isso que eu estou falando, Pai, que haja agora um renovo em línguas estranhas, Pai, e um revestimento de poder, Pai, para que todos saibam que o Senhor é Deus nessa obra. Pai, oh meu Deus, que haja agora um mover tremendo do Senhor sobre ela, que ela venha receber a unção do alto e uma descarga espiritual da parte do Senhor. Aleluia. Aleluia. Até eu recebi, Ai. O negócio agora pegou. Aguenta aí. Aleluia. Aleluia. Glorifica o Senhor. Deus está renovando, Deus está renovando. Encheu, irmão. Deus tomou lugar. Aleluia. Aleluia. Oh, de calabás, de calamanda sul, calabás. Aleluia. A igreja ore, a igreja ore. A irmã vai profetizar, aleluia. Oh, declamase, os espirituais, vem comigo. Deus está mudando o patamar dessa igreja hoje, aleluia. Deus está mudando o nível espiritual deste lugar. Deus está mudando, Deus está mudando. Declamase, meu Deus, meu Senhor. Não se assuste, não se assuste. É Deus na casa. Deus desceu para nos visitar. Não se assuste. Não se assuste.
meu Deus, aleluia. Oh, Senhor. Meu Pai, receba mais de Deus, receba da parte de Deus algo. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem voltar aos seus lugares, aleluia. Meu Deus. Eu estou embriagado com o Espírito Santo, aleluia. Meu Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Quero voltar à direção para o pastor Alisson, amém. Eu vou ter que sentar um pouquinho ali, irmão, estou com as pernas aqui. Uma descarga elétrica da parte de Deus, aleluia. Quem recebeu da parte de Deus, amém. Aleluia. Pai, muito obrigado. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, por tua interesse. Senhor, muito obrigado pela tua presença, Senhor, em nosso meio, Senhor, Pai. Tu és Deus tremendo, Senhor, não há outro como a Ti, Senhor. Somente a Ti damos toda a honra e toda a glória, ó Pai. Senhor, ó Pai, continua conosco, Senhor, Deus, ó Pai, como já tem falado, Senhor, ó Pai, como visistaste, Senhor, ó Pai. Não se aparte, Senhor, ó Pai, que não há lugar melhor que estar do que embaixo em Tuas presenças, Senhor, Deus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia, ainda em espírito de adoração, vamos estar adorando o Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas. Que o Senhor espera de nós, que nós estivemos em contato com Ele, que sejamos adorados.